Voltamos com a nossa conversa com o Sirlei Gonçalves aqui na TV Câmara Jacareí. Bom, Sirlei, no primeiro bloco a gente falou sobre a sua entrada lá para o sindicato, né? O seu destaque dentro da fábrica. E aí desse destaque até te chamarem para compor um partido político. Como é que foi essa transição? Eu não sei exatamente hoje como funciona, né, mas acho que não é muito diferente, mas a atuação do movimento sindical, ela sempre está muito próxima, tem os partidos mais à esquerda muito próximos, né, a militância acaba fazendo uma ponte entre a atuação sindical e a política. Eu entrei para a Convergência Socialista em 91. Convergência Socialista era um bloco do PT. Na época, isso, uma tendência dentro do PT, né? E entrei efetivamente para a diretoria do sindicato só em 92. Mas fruto desses relacionamentos que surgiram nesse processo das discussões sindicais foi que eu me aproximei também da militância política e a partir disso, logo depois veio a Convergência, se desvinculou do PT, rompeu com o PT para fundar o seu partido, fundou o PSTU na época, e aí com a fundação do partido surge a necessidade dos candidatos, né? Aí é onde começa a organizar o partido e pensar nos processos eleitorais. E numa dessa, alguém teve a brilhante ou não ideia de me propor como candidato. Mas antes de você se filiar ao PSTU, você chegou a se filiar no PT, né? Fazer a ficha de filiação no PT. Isso. Eu fui filiado do PT por pouco tempo, por conta disso. Eu conheci o pessoal da militância da Convergência, não era do PT ainda, sabe? E como a Convergência era uma tendência, uma corrente interna do PT, eu me filiei ao PT para que depois, no processo de ruptura, eu saí do PT junto com a Convergência. O grupo da Convergência já sabia que ia sair do PT? Sim. Para fundar outro partido. Sim. Então eles queriam que as pessoas que fossem da Convergência e não tivessem filiado, se filiassem ao PT, para depois falarem, eu estou filiado, mas agora eu tenho que sair porque a gente não concorda e vai fundar outro partido. Isso, exatamente. O processo... Foi toda essa amarração aí. Sim, houve um processo mesmo, à medida que isso foi uma discussão, a Convergência já era uma organizada no país inteiro, em vários lugares, né? Assim como em volta das estruturas do PT, que também já era bastante abrangente. E pessoas que não eram ainda filiadas ao PT se filiaram porque sabia desse processo que ia acontecer e aí romperam. O PSTU ele teve o registro oficial dele aprovado no fim do ano de 95, né? Isso. Dezembro de 95. Aí em 96 teve a eleição municipal, né? Jacareí, e você foi escolhido como primeiro candidato da história do PSTU aqui na Prefeitura de Jacareí. Como é que se deu essa escolha? Eu imagino que era um grupo pequeno do PSTU, o Jacareí. Queria que você contasse como é que funcionou isso até o seu nome ser escolhido. Pois nessa época o PSTU tinha uma atuação mais forte e um grupo maior em São José dos Campos. E dos moradores, o pessoal de Jacareí que pôde se filiar e formar o diretório aqui em Jacareí era realmente um grupo menor, eminentemente de dirigentes sindicais, pessoas ligadas ao movimento popular. E o processo de discussão acabou se chegando no meu nome por conta já da minha atuação no movimento sindical, né? E pela representação mesmo o PSTU surgiu com isso, né? Uma proposta para os trabalhadores, então era uma ideia que tivesse alguém vinculado ao movimento operário. São José tinha o Mancha, né? Isso. Já estava no PSTU, foi um dos fundadores, né? O Luiz Carlos Mancha, o Zé Maria, acho que também, não estava? Isso. O Zé Maria é histórico da Convergência, do PSTU, né? Ele era da direção nacional e foi o candidato a presidente várias vezes por conta disso. O Paulinho dos Condutores, que acabou o seu mandato de presidente agora da Câmara, foi filiado também por muitos anos ao PSTU. Ele já estava também nessa primeira formação ou não? Ele entrou depois? Que eu me lembro,
Paulinho chegou um pouquinho depois. Depois. Isso. Né? Ele, nesse momento da fundação, ele ainda não estava. Aí logo ele passa a ter também relação via o movimento sindical. Porque ele era do Sindicato dos Condutores. Isso, isso. Mas a entrada dele para o PSTU foi um pouco depois. E como é que foi? O que você lembra dessa primeira campanha para prefeito? Quem que era o seu vice aqui na prefeitura de Jacareí? Era uma chapa só do PSTU, né? Nós tínhamos era a Rosa, uma militante do partido. Rosa Almeida. Isso, né? Que era a candidata a vice, era uma mulher, né? Negra, e tinha esse perfil de composição da candidatura. Agora é um grande desafio, né? Porque, como você disse, o partido tinha sido registrado, né, legalizado recentemente, uma campanha bastante modesta, centrada mesmo até nas atividades de portaria de fábrica, que é onde os integrantes, né, o partido tinha já um conhecimento, o partido não tinha a menor estrutura para competir, essa era parte do debate, né, a questão do gasto com as campanhas milionárias, e o partido não tinha condições para isso, e parte do debate, inclusive, era isso, né? Não vamos nos comprometer com ninguém, pegar dinheiro de ninguém para não ficar com o rabo preso com ninguém. Então, um grande desafio para mim também, né, que tinha 27 anos na época, e foi um grande desafio, mas, como todo grande desafio, um momento de muito aprendizado, né? Nós foi importante, foi uma votação para todo esse cenário interessante. Teve quase 2.000 votos, né, aqui em Jacareí. Proporcionalmente foi uma votação bastante representativa do próprio PSTU, e que nós tivemos, eu atribuo muito dessa repercussão, talvez por isso, pela questão do perfil mais jovem, né? A Jacareí tinha um pouco esse sentimento, né, de que precisava de alguma renovação, e pela possibilidade dos debates, né? Foram feitos vários debates, né? A rádio, TV, nós chegamos a fazer debates de TV. Eu lembro. Então teve uma repercussão, a campanha maior até que às vezes em grandes centros, por isso. Né? Porque a gente vê, quem acompanha um pouquinho, percebe, você vai para uma candidatura a presidente ou governador, aí muitas vezes vários partidos não vão nem para os debates de TV por conta disso, né? Então a gente teve, nessa ocasião em 96, não foram muitos os candidatos, e por conta disso houve a possibilidade de um espaço maior para a aparição do partido. Foi o Benedito Sérgio Lencioni acabou ganhando a eleição, né? A Judite, que era candidata do PT para a eleição, Luiz Lencioni, que era do PSB, se eu não me engano, e o Demésio da Mota, que tinha sido vice-prefeito do PMDB, né? Isso. E aí em 2000 você de novo vai para a disputa da prefeitura. Sim. Também foi na mesma circunstância de 96. Questão de representatividade das ideias, querer divulgar, a mesma coisa. Isso. E também aí, por conta já do histórico, né? Tinha uma campanha anterior, como eu me mantinha no partido, e tanto 96 como 2000, 2004 depois, ou seja, são momentos de oportunidades que o partido enxergava de apresentar as ideias, né? Por conta do formato do processo eleitoral, era coerente, era consciente das dificuldades de chegar à disputa dos primeiros lugares, né? Você já estava com a Elizabeth Laus de vice, né? Isso. A Beth, uma advogada, atuando aqui na cidade, também, né, integrante do partido desde o início. Então, ela que foi a candidata em 2000. Em 2004, você foi candidato de novo com a Rosa Almeida de vice, e teve pouco mais de 1.000 votos, e daí passada
eleição de 2004, você decide se desligar do partido. Por que você resolveu tomar essa decisão? Em 2005, eu me desliguei do sindicato, dos químicos e também do PSTU. Né? Eu vinha de um processo de rescisão com a empresa, né? E aí, à medida que saiu essa rescisão de contrato, eu automaticamente me desliguei do sindicato e logo em seguida também houve o desligamento do PSTU e o meu distanciamento, inclusive, aí desse meio político partidário. Né? Desde então eu não tenho feito nenhum tipo de atuação nesse campo mais e não tenho pretensão de voltar para essa atividade. Mas você continua sendo uma pessoa que se considera ainda um homem de esquerda? Bom, eu diria que hoje em dia, principalmente nos últimos anos, nós temos um cenário totalmente polarizado. Né? Porque quem não apoiava o governo anterior era revolucionário, era esquerdista, era comunista. Eu vejo que assim, o cenário político brasileiro, culturalmente o Brasil não tem história e não tem tradição de debates políticos. Essas definições de direita, esquerda, comunismo, capitalismo, centro-esquerda, social-democracia, debates que, né, principalmente na Europa e em outros países aconteceram por acontecimentos marcantes e que levaram a um cenário de debate político mais intenso. O Brasil não conhece muito disso. Né? A gente viveu uma ditadura e infelizmente, recentemente, a gente viu que muitas pessoas nem valorizavam o que era a democracia, nem o que era a liberdade de expressão. Então, eu não me considero assim, não estou nessa situação mais de direita e esquerda. Eu tenho posições muito claras do que eu acredito. Parte do que me levou a participar do movimento sindical e até do PSTU era uma indignação, uma insatisfação, um inconformismo com muitas mazelas. E essas mazelas ainda continuam. Né? Então a gente ainda vive muitas desigualdades. Então isso me levou a entrar para essa atividade de militância, mas que o tempo também me mostrou que não era esse o caminho. Então hoje eu não me posiciono mais politicamente nesse sentido, porque sou totalmente avesso às posturas antidemocráticas. Acho que nós corremos um sério risco às instituições democráticas mesmo no último período. E principalmente a questão da intolerância, que eu acho que ficou muito forte no último período. Isso realmente não serve para mim. Então, nesse sentido, prefiro não me posicionar mais nessa polarização, porque acredito sim que é possível e necessário a gente fazer o mundo melhorar. Mas isso vai ser a partir da atuação de cada um, a partir do momento que eu romper o meu egoísmo e eu conseguir olhar para o lado, conseguir ajudar quem eu posso e talvez assim dar exemplo para outros. A Cora Coralina tem uma frase que ela diz que feliz daquele que ensina, que repassa o que sabe e ensina e aprende o que ensina, né? Repassa o que sabe e aprende o que ensina. Então eu diria que minha visão é mais essa. Tenho toda uma trajetória, uma experiência aí de anos com
muito plural, digamos assim, né? Passei por vários cenários, depois disso, fui empreender, ou seja, ouvi determinada vez que é importante a gente conhecer os vários aspectos, os vários relativos, para que a gente possa ampliar nossa consciência de cada assunto. Então, eu diria que hoje eu consegui ampliar muito da minha visão, da minha consciência sobre várias questões. E acredito que, ainda assim, hoje, cada um de nós tem a possibilidade, e na medida do reconhecimento disso, a necessidade de buscar fazer o mundo melhor, mesmo que seja no local que está. Mas você se arrepende de ter feito essa participação no PSTU esse tempo todo ou não? Não, não por isso. Por conta, eu tenho desde criança, eu olhei e encarei a vida como uma escola, como um aprendizado. E se a gente for pensar, acho que a nossa vida ela se manifesta em polaridades às vezes, que é para a gente reconhecer uma e outra. Se não houvesse a noite, a gente não reconheceria o dia, né? Se não houvesse a escuridão, a gente não saberia o que é a claridade. Então, essas experiências me forjaram. O que eu sou hoje é resultado de todas essas experiências e principalmente muitas coisas que eu até vivenciei, vivi e que eu posso, em determinado ponto, com propriedade, dizer isso me serve, isso não me serve mais, mas, acima de tudo isso foi muito importante. Tá certo, vamos fazer então mais um intervalo aqui. Daqui a pouco a gente volta com o Gente em Destaque e até mais.